hoje para conversar sobre sentença homologatória. Aquela sentença que homologa o cálculo, que fala qual é o valor que você vai receber aí no seu processo judicial. Então, o juiz falou assim, você vai receber tanto. O que acontece depois que o juiz fala isso, doutor? As partes serão intimadas para dizerem se concordam ou não com essa homologação. Abre prazo, caso o exequente ou executado discorde do valor homologado, ele vai ter o prazo ali para recurso. Se quedou silente todas as partes, será expedido aí o documento. Se for até 60 salários mínimos, peça-se o RPV para pagamento para o ente devedor. Se for acima de 60 salários mínimos, expede-se precatório para o Tribunal de Competência para entrar ali na ordem de pagamento e aí as partes aguardarem, entrar na ordem de pagamento e aguardar que seja realizado o pagamento. O prazo, que é muito importante aqui, após a homologação da sentença, homologou, né? Intimou as partes. O prazo para essa intimação depende de onde seu processo está. Se seu processo está no juizado especial, o prazo são 10 dias. 10 dias úteis a contar da intimação, porque é o prazo do recurso. Quando o seu processo está na vara, o prazo são 30 dias. Se fosse um ente privado, seriam 15 dias. Mas como a gente está tratando aqui de precatório e RPV, o ente é público, então ele tem prazo em dobro, são 30 dias. Por que a senhora está me falando isso, doutora? Porque a gente precisa saber qual é o prazo para saber quando transita em julgado, quando não cabe mais recurso, quando ninguém mais tem o que fazer. Então, o juiz falou, espera um pouco para ver se ninguém vai recorrer. Ninguém recorreu, transitou em julgado, aí sim a gente vai saber como é que vai funcionar. Se vai ser pagamento por RPV, né? Dependendo do valor do seu cálculo, ou se vai ser por meio de precatório. Aí vem toda aquela burocracia, aquela sistemática para expedir a RPV ou para expedir o precatório. Doutor, quer dar um exemplo para gente de como que funciona a expedição de uma RPV? Perfeitamente. Transitou em julgado, como a doutora acabou de explicar, aí o judiciário vai expedir o precatório ou a RPV. O que acontece? Na prática, não é tão rápido quanto se nota na legislação, né? Transitou em julgado, seria automaticamente já expedir esse documento. Ocorre que tem o trâmite judicial, que aí entra a parte burocrática do judiciário, que é a lentidão, né? A gente sabe que existe uma demanda enorme de processos no judiciário, então isso acaba dificultando e acaba postergando a expedição desses documentos. Então, o que era para ser ali em 30 dias, no máximo 40 dias, depois do trânsito julgado, isso aí acaba, em alguns casos, levando até anos para ser expedido esse documento, que é um documento simples. O judiciário faz o documento, for RPV, intima-se o devedor para pagar em até 60 dias. Se for precatório, peça-se para o ofício para o Tribunal de Justiça. Mas aí entra aquela parte também, né, que não é só o judiciário trabalhando. Aí tem a expertise do advogado de fazer uma ligação, mandar um e-mail pedindo para que seja expedido o documento. E também a própria parte que tem interesse no crédito entra em contato com o judiciário. Olha, está só pendente aí de expedição do ofício ou da RPV. Tem como fazer isso aí? É um trabalho que a gente coloca em prática. Então, é um período que demora. Às vezes a parte fica lá, eu quero que meu documento saia logo. Não é bem rápido quanto a gente imagina. Porque o prazo de 60 dias para pagamento da RPV só começa a contar depois que o ente foi intimado para pagar. Então, entre trânsito em julgado da sentença homologatória até essa determinação de pagamento, tem a atualização, que vai lá para a central, no caso aqui do Estado de Mato Grosso, vai para a Central de Processamento Eletrônico. Quem trabalha com PJE é PJE. Aí tem outros sistemas como o EPROC, que funciona de outra forma. Aí vai para a central, atualiza o cálculo para depois ser intimado o requerido para pagar. E aí só começa a contar esse prazo, como eu disse, após a intimação dele. Pague-se. Ele vai colocar a sua RPV numa ordem de pagamento específica, tem que estar disponibilizada lá no site do ente devedor. Por exemplo, Estado de Mato Grosso, Várzea Grande, INSS, tem que deixar disponível a ordem de pagamento das RPVs, assim como dos precatórios. É claro, cada um aí tem uma organização de site, de como é que funciona, tem umas especificidades que precisam ser observadas quando você tem uma RPV para receber desses tipos de entes. Doutor, e o precatório também tem essa mesma burocracia ou é pior? Burocracia para esse prazo aí da data em que transitou em julgado a sentença homologatória até a formação do precatório. Basicamente, doutor, segue quase a mesma dinâmica. O judiciário expede seu ofício, ele não vai direto para o tribunal, ele vai primeiro para essa central de processamento
no caso de Mato Grosso. Daí teria que tratar de outros estados aí, não sei como é que funciona exatamente. Mas no Mato Grosso, manda para a central de processamento eletrônico, ela vai verificar se o ofício está de acordo com a resolução do CNJ e, estando de acordo ali com as informações necessárias, encaminha-se para a vice-presidente do Tribunal de Justiça, que recebe esse documento e vai formar o precatório. Também existe a mesma morosidade, não é tão célere. Chega na central de processamento, eles vão fazer análise e aí é por ordem de chegada. Se chegou 200 pedidos hoje, você vai estar no 201 ou não sei qual colocação você vai estar. De qualquer modo, recebeu esse documento, analisou, aí é que manda para o tribunal. Lá no tribunal também existe a ordem de chegada. Não é só comunicar, tem a ordem de chegada. Você vai entrar na ordem de chegada. Quando chegar o momento de analisar o seu ofício, é que eles vão formar o precatório, que é um processo novo lá dentro. 3 coisas que eu gosto bastante de destacar, porque eram minhas dúvidas lá no início. Primeiro ponto, o precatório não tem o mesmo número do processo inicial. Eu acho muito interessante ressaltar isso, porque muita gente fala assim, eu tenho o número do meu processo, consulta para mim, já está na ordem de pagamento. Não é o mesmo número, né, doutor? E o precatório, diferente da RPV, ele sai do primeiro grau e vai para o segundo grau. Ele vai para o tribunal de competência. Então, ele vai para o Tribunal de Justiça, ele vai para o TRF e lá vai tramitar a ordem de pagamento. Já a RPV não, ela tramita aqui embaixo. Ela vai correr tudo aqui em primeiro grau. Então, ela vai ter sempre o mesmo número, diferente do precatório. Outra coisa que eu acho muito interessante a gente sempre lembrar sobre os precatórios são as prioridades, né, doutor? Quais são as prioridades aí que nós temos nos nossos precatórios? Essa prioridade ela é elencada lá tanto na resolução do CNJ quanto em lei específica. Doença grave, idade ou deficiência. Então, são essas 3 possibilidades de se fazer o pedido para pagamento na forma super prioritária, porque já são prioritários por ser, na maioria das vezes, caráter alimentar. E aí entra nessa super prioridade em razão dessas 3 possibilidades. Daí vai ser pago aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso até 5 vezes o valor da RPV do ente devedor. Isso. É importante destacar que tem diferença nos precatórios federais, que são devidos por entes federais, em especial pelo INSS, por exemplo, que depois daquele problema todo da emenda constitucional 113, 114, que ficou aí aquela briga para ver se pagava tudo, se não pagava, o pagamento voltou ao normal. Então, as prioridades são elencadas, são recebidas antecipadamente, sim, mas expediu a ordem de pagamento, eles estão conseguindo pagar certinho os precatórios dele. Então, se você tem um precatório aí para receber de um ente federal, em especial do INSS, seu pagamento está certinho. Agora, com relação aos precatórios devidos pelos estados e municípios, tem toda uma particularidade. Tem que olhar a ordem cronológica de pagamento, se está pagando certinho. Aqui o estado de Mato Grosso está devedor desde 2017, o município de Várzea Grande também desde 2017, Cuiabá desde 2018, eles não conseguem regularizar a ordem de pagamento dos seus precatórios. Então, assim, os precatórios prioritários, a gente fala que estado e município, eles são pagos aí, como o Dr. Gonçalo acabou de mencionar, até o quíntuplo da RPV. Então, você consegue receber de forma mais rápida se você tiver as prioridades que ele elencou, mais de 60 anos de idade, alguma deficiência ou alguma doença grave. Tendo uma dessas prioridades, você consegue receber antecipadamente. Caso contrário, você fica na fila aguardando a ordem cronológica de pagamento. Só lembrando também, né, doutora, que se o crédito superou esse quíntuplo, ele vai continuar na ordem cronológica de pagamento. Recebe aquela parte e o restante fica lá para ser pago quando chegar a sua vez na ordem. Nossa, nós fomos longe aqui, né? Saímos da sentença homologatória e chegamos na data de pagamento de precatórios e RPV. Essas eram as considerações que nós tínhamos para fazer sobre o assunto. E até o próximo vídeo. Perfeito. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like aí e se inscreva no canal para receber as notificações toda vez que publicarmos um vídeo aí, com essas informações interessantíssimas para todos vocês, ok?